3. A festa da realeza de Cristo. 1. Razões para a introdução da festa. A. Em geral, para toda a festa. 16. Os benefícios da festa de Cristo Rei. E a fim de que a sociedade cristã goze largamente de tão preciosas vantagens e para sempre as conserve, é necessário que se divulgue quanto possível o conhecimento da dignidade real de nosso Salvador. Ora, nada pode, pelo que nos parece, conseguir melhor este resultado do que a instituição de uma festa própria e especial em honra de Cristo Rei. O valor psicológico e religioso das festas. Com efeito, para instruir o povo nas verdades da fé e levá-lo assim às alegrias da vida interna, mais eficazes que os documentos mais importantes do magistério eclesiástico são as festividades anuais dos sagrados mistérios. Os documentos do magistério, de fato, apenas alcançam um restrito número de espíritos mais cultos, ao passo que as festas atingem e instruem a universalidade dos fiéis. Os primeiros, por assim dizer, falam uma vez só, as segundas falam sem intermitência, de ano para ano. Os primeiros dirigem-se, sobretudo, ao entendimento. As segundas influem não só na inteligência, mas também no coração, quer dizer, no homem todo. Correspondem à natureza do homem. Composto de corpo e alma, precisa o homem dos incitamentos exteriores das festividades, para que, através da variedade e beleza dos sagrados ritos, recolha no ânimo a divina doutrina e, transformando-a em substância e sangue, tire dela novos progressos em sua vida espiritual. Origem histórica e providencial das festas na Igreja. Além disso, ensina-nos a própria história que estas festividades litúrgicas foram introduzidas no decorrer dos séculos, umas após outras, para responder às necessidades ou vantagens espirituais do povo cristão. Foram se constituindo para fortalecer os ânimos em presença de algum perigo comum, para premunir os espíritos contra os ardis da heresia, para mover e inflamar os corações a celebrar com mais ardente piedade algum mistério da nossa fé ou algum benefício da divina graça. Assim aqui, desde os primeiros tempos da era cristã, quando, acossados das mais cruentas perseguições, os fiéis começaram com os sagrados ritos a comemorar os mártires, para que, como diz Santo Agostinho, as solenidades dos mártires fossem exortação ao martírio. As honras litúrgicas, mais tarde decretadas aos confessores, às virgens, às viúvas, contribuíram singularmente para promover nos fiéis o zelo pela virtude, indispensável mesmo em tempo de paz. Combatem os erros e heresias. A lição das festas marianas, especialmente as festas em honra da Virgem Beatíssima, fizeram com que o povo cristão não só tributasse à Mãe de Deus, sua protetora por excelência, culto mais assíduo, senão que, ao mesmo tempo, fosse de contínuo crescendo seu amor filial à Mãe que o Redentor lhe deixara, como que em testamento. Dentre os benefícios que dimanaram do culto público e legitimamente prestado à Mãe de Deus e aos santos do céu, não é o menor a vitória constante com que a Igreja se cobriu de louros, ao debelar e repelir a heresia e o erro. E nisto devemos admirar os desígnios da divina providência, que, segundo costuma, tira o bem do mal. Permitiu que, de tempos a tempos, entibiasse a fé e a piedade popular. Permitiu que doutrinas errôneas armassem insídias à piedade católica, mas sempre com o intuito de fazer finalmente resplandecer a verdade com novo esplendor e mover os fiéis, espertos da tibieza, a tenderem, com novo zelo, a graus mais elevados de santidade e perfeição cristã. Eloquente testemunho da história moderna. Idêntica é a origem, idênticos os frutos que produziram as solenidades recentemente introduzidas no calendário litúrgico. Tal é a festa do Corpus Christi, instituída quando se esfriava a reverência e o culto para com o Santíssimo Sacramento. Celebrada com brilho singular,
protraída por 8 dias de suplicações coletivas, a nova solenidade devia reconduzir os povos à adoração pública do Senhor. Tal é a festa do Coração Santíssimo de Jesus, estabelecida na época em que, abatidos e desalentados pelas tristes doutrinas e o rigorismo sombrio do jansenismo, os fiéis sentiam seus corações regelados e, com escrúpulo, deles excluíam todo o sentimento de amor de Deus e a esperança de conseguirem a eterna salvação. B. Em especial, as razões para a introdução da festa de Cristo Rei. 18. Deve combater o laicismo, peste de nossos tempos. Para nós também soa a hora de provermos as necessidades dos tempos presentes e de opormos um remédio eficaz à peste que corrói a sociedade humana. Fazemo-lo prescrevendo o universo católico o culto de Cristo Rei. Peste de nossos tempos é o chamado laicismo, com seus erros e atentados criminosos. Excessos do laicismo. Como bem sabeis, veneráveis irmãos, não é num dia que esta praga chegou à sua plena maturação. Há muito estava latente nos estados modernos. Começou-se primeiro a negar a soberania de Cristo sobre todas as nações. Negou-se, portanto, à Igreja o direito de doutrinar o gênero humano, de legislar e reger os povos em ordem à eterna bem-aventurança. Aos poucos, foi equiparada a religião de Cristo aos falsos cultos e indecorosamente rebaixada ao mesmo nível. Sujeitaram-na, em seguida, à autoridade civil, entregando-a, por assim dizer, ao capricho de príncipes e governos. Houve até quem pretendesse substituir a religião de Cristo por um simples sentimento de religiosidade natural. Certos estados, por fim, julgaram poder dispensar-se do próprio Deus e fizeram consistir sua religião na irreligião e no esquecimento consciente e voluntário de Deus. A discórdia e o desenfreio pedem sua introdução. Os frutos sobremodo amargosos que tantas vezes e com tanta persistência produziu esta apostasia dos indivíduos e dos estados que desertam a Cristo, expendemo-los na encíclica Ubi Arcanum. Tornamos a lamentá-los hoje. Frutos desta apostasia são os germes de ódio esparsos por toda a parte, as invejas e rivalidades entre nações que alimentam as discórdias internacionais e dificultam ainda agora a restauração da paz. Frutos desta apostasia, as ambições desenfreadas que muitas vezes se encobrem com a máscara do interesse público e do amor da pátria, e suas tristes consequências, dissensões civis, egoísmo cego e desmedido, sem outro fito nem outra regra mais que vantagens pessoais e proveitos particulares. Fruto desta apostasia e perturbação da paz doméstica, pelo esquecimento e desleixo das obrigações familiares, o enfraquecimento da união e estabilidade no seio das famílias e, por fim, o abalo na sociedade toda que ameaça ruir. 19. A celebração da festa deve fazer impossível a partilha dos bens. A festa, doravante annua, de Cristo Rei, dá-nos a mais viva esperança de acelerarmos a tão desejada volta da humanidade a seu Salvador amantíssimo. Fora, com certeza, dever dos católicos apressar e preparar esta volta com diligente empenho. A muitos deles, contudo, pelo que parece, não toca na sociedade civil o posto e a autoridade que conviriam aos apologistas da fé. Talvez deva este fato atribuir-se à indolência e timidez dos bons que se abstêm de toda resistência, ou resistem com moleza, donde provém os adversários da Igreja novo acréscimo de pretensões e de audácia. Mas, desde que a massa dos fiéis se compenetre de que é obrigação sua combater com valentia e sem tréguas sob os estandartes de Cristo Rei, o zelo apostólico abrasará seus corações, e todos se esforçarão de reconciliar com o Senhor as almas que o ignoram ou dele desertaram. Todos, enfim, se esforçarão por manter inviolados os direitos do próprio Deus.
A festa de Cristo Rei é remédio contra o silêncio vergonhoso. Mas não basta. Uma festa anualmente celebrada por todos os povos em homenagem a Cristo Rei será sobremaneira eficaz para condenar e ressarcir de algum modo esta apostasia pública, tão desastrada para as nações, gerada pelo laicismo. Com efeito, quanto mais vergonhosamente se passa em silêncio, quer nas conferências internacionais, quer nos parlamentos, o nome suavíssimo de nosso Redentor, tanto mais alto devemos aclamar, tanto mais devemos reconhecer os direitos que a Cristo conferem sua dignidade e poder real. 20. O tempo é maduro para a festa, sua lenta preparação. E quem não vê que, desde os últimos anos do século passado, se ia de modo admirável, preparando o caminho à instituição desta festa? Ninguém, com efeito, ignora como, nos livros que se escreveram nas várias línguas do mundo inteiro, este culto foi explicado e doutamente defendido. Sabem todos que a autoridade e realeza de Cristo foram já conhecidas pela piedosa prática de se consagrarem e dedicarem ao Sagrado Coração de Jesus famílias inumeráveis. E não só famílias, mas também estados e reinos que praticaram o mesmo ato. Antes, por iniciativa e direção de Leão XIII, o universo gênero humano foi felizmente consagrado a este coração santíssimo no correr do ano santo de 1900. Não podemos preterir os congressos eucarísticos que nossa época viu multiplicar-se em tão grande número. Tão bem serviram à causa da solene proclamação humana. Reunidos para apresentar a veneração e as homenagens populares de uma diocese, de uma província, de uma nação, ou mesmo de um mundo inteiro, Cristo Rei, oculto sob os véus eucarísticos, esses congressos, em conferências realizadas nas suas assembleias, em sermões proferidos nas igrejas, por meio da exposição pública ou da adoração em comum do Santíssimo Sacramento e de grandiosas procissões, enaltecem a Cristo como a Rei que de Deus receberam os homens. Este Jesus, que os ímpios recusaram acolher quando veio a seu reino, pode-se dizer com toda a verdade que o povo cristão, movido por uma inspiração divina, vai arrancá-lo ao silêncio e, por assim dizer, à obscuridão dos templos, para levá-lo, qual triunfador, pelas ruas das grandes cidades e reintegrá-lo em todos os direitos de sua realeza. 21. Ocasião propícia para a instituição da festa. Para a realização deste nosso desígnio, de que acabamos de falar, oferece-nos ensejo sumamente oportuno o ano santo que finda. Este ano veio relembrar ao espírito e ao coração dos fiéis os bens celestes que sobrepujam todo o sentimento natural. Em sua bondade infinita, Deus restitui a uns a sua graça e confirma a outros no bom caminho, infundindo-lhes novo ardor para aspirarem os dons mais perfeitos. Quer atendamos às numerosas súplicas que nos foram dirigidas, quer consideremos os acontecimentos que se deram no decorrer do ano santo, sobeja razão nos assiste de pensarmos que deveras, para nós, soou a hora de proferirmos a sentença tão ansiosamente de todos aguardada, e que decretemos uma festa especial em honra de Cristo, Rei de todo o gênero humano. Durante este ano, com efeito, como a princípio dissemos, este divino Rei, de veras admirável em seus santos, conquistou novos triunfos com a elevação às honras dos altares de mais um manípulo de soldados seus. Durante este ano, uma exposição extraordinária pôs ante os olhos do mundo as fadigas e, de algum modo, os próprios trabalhos dos missionários do Evangelho, e todos puderam admirar as vitórias ganhas por estes campeões de Cristo para a extensão do seu reino. Durante este ano, finalmente, com o centenário do Concílio de Nicéia, comemoramos contra os seus detratores a defesa e definição do dogma da consubstancialidade do Verbo manado com seu Pai, verdade na qual descansa, como em fundamento, a soberania de Cristo sobre todos os povos. 2. A instituição litúrgica e o anúncio da festa de Cristo Rei.
22. As disposições litúrgicas sobre a festa e consagração. Portanto, em virtude de nossa autoridade apostólica, instituímos a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei, mandando que seja celebrada a cada ano, no mundo inteiro, no último domingo de outubro, imediato à solenidade de Todos os Santos. Prescrevemos igualmente que cada ano se renove neste dia a consagração do gênero humano ao coração de Jesus, que já nosso predecessor, de saudosa memória, Pio X, ordenara se fizesse anualmente. Contudo, queremos que, neste ano, a renovação se faça a 31 de dezembro. Neste dia, celebraremos missa pontifical em honra de Cristo Rei e mandaremos proferir em nossa presença o ato de consagração. Quer parecer-nos que não pode haver melhor encerramento do ano santo e que destarte daremos a Cristo, Rei imortal dos séculos, o testemunho mais eloquente de nossa gratidão e do reconhecimento do universo católico, de quem nos fazemos intérpretes pelos benefícios que, neste período de graças, concedeu a nós mesmos, à Igreja, à cristandade toda. 23. A explicação teológica da nova festa. É escusado, veneráveis irmãos, explicar-vos longamente os motivos de uma festa especial em honra de Cristo Rei. Pois, conquanto outras festas já existentes enalteçam e de algum modo glorifiquem sua dignidade real, basta, contudo, observar que, se todas as festas de Nosso Senhor têm a Cristo, segundo a linguagem dos teólogos, por objetivo material, de modo algum é o poder e apelativo de Rei, objeto formal das mesmas. 24. Os motivos que fizeram eleger o último domingo de outubro. Fixando a nova festa em um domingo, quisemos que o clero não fosse o único em prestar suas homenagens a Cristo Rei, com a celebração do Santo Sacrifício e a reza do Santo Ofício, mas que o povo, desimpedido de suas ocupações ordinárias e animado de santa alegria, pudesse dar a Cristo, como a seu Senhor e soberano, um manifesto testemunho de obediência. Finalmente, mais apropriado nos pareceu o último domingo de outubro, porque este domingo, em certo modo, encerra o ciclo do ano litúrgico. Destarte os mistérios da vida de Cristo, memorados no decorrer do ano que finda, terão na solenidade de Cristo Rei seu como termo e coroa. E antes de celebrar a glória de todos os santos, a liturgia proclamará e enaltecerá a glória daquele que em todos os santos e em todos os eleitos triunfa. Prescrições papais relativas à festividade. É dever, é direito vosso, veneráveis irmãos, fazer preceder a festa por uma série de instruções que se deem, em dias determinados, nas diferentes paróquias, para instruir acuradamente o povo da natureza, significado e importância desta festa, por onde os fiéis regulem a sua vida em modo a torná-la digna de súditos leais e submissos de coração à soberania do Divino Rei. 3. Os benefícios que desta festa se esperam. 25. Benefícios que obterão a Igreja, a proclamação de seus direitos. Ao fecharmos esta carta, quiséramos ainda, veneráveis irmãos, expor-vos brevemente os frutos que, tanto para a Igreja e a sociedade civil, como para cada um dos fiéis, esperamos deste culto público prestado a Cristo Rei. A obrigação de tributar à soberania de Nosso Senhor as homenagens a que nos referimos relembra, juntamente aos homens, os direitos da Igreja. Instruída por Cristo, que lhe deu a forma orgânica de sociedade perfeita, exige, em virtude deste direito, que dimana de sua origem divina e que ela não pode abdicar, a plena liberdade, a independência absoluta do poder civil. No desempenho de sua divina missão de ensinar, reger e conduzir à eterna felicidade todos os membros do reino de Cristo, não pode, de modo algum, depender de vontade estranha. 26. Liberdade para as ordens religiosas.
Antes, idêntica liberdade deve o Estado conceder às ordens e congregações religiosas de ambos os sexos, pois são os auxiliares mais firmes dos pastores da Igreja, os que mais eficazmente se empenham em difundir e confirmar o reinado de Cristo, primeiro debelando em si, com a profissão religiosa, o mundo e sua tríplice concupiscência, e depois, pelo fato de haverem abraçado uma profissão de vida mais perfeita, fazendo resplandecer aos olhos de todos, com fulgor contínuo e cada dia crescente, esta santidade de que o divino fundador quis fazer uma nova distinta de sua igreja autêntica. Benefícios para as nações. Restauração do culto público e oficial. Com a celebração ânua desta festa, hão de relembrar-se, outro sim, os estados que aos governos e à magistratura incumbe a obrigação, bem assim como aos particulares, de prestar culto público a Cristo e sujeitar-se às suas leis. Lembrar-se-ão também os chefes da sociedade civil do juízo final, quando Cristo acusará aos que o expulsaram da vida pública, e a quantos, com desdém, o desprezaram ou desconheceram. De tamanha afronta há de tomar o supremo juiz a mais terrível vingança. Seu poder real, com efeito, exige que o Estado se reja totalmente pelos mandamentos de Deus e os princípios cristãos, quer se trate de fazer leis ou de administrar a justiça, quer da educação intelectual e moral da juventude, quer que deve respeitar a sã doutrina e pureza dos costumes. 28. Benefícios para os fiéis. O pleno império de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre todo o homem. Que energias, além disso, que virtude não poderão os fiéis aurir da meditação destas verdades para amoldar seus espíritos aos princípios verdadeiros da vida cristã. Se todo o poder foi dado ao Jesus Cristo, no céu e na terra, se os homens, resgatados pelo seu sangue preciosíssimo, se tornam com novo título súditos de seu império, se finalmente este poder abraça a natureza humana em seu conjunto, é claro que nenhuma de nossas faculdades se pode subtrair a esta realeza. É mister, pois, que reine em nossas inteligências com plena submissão, com adesão firme e constante, devemos crer as verdades reveladas e os ensinamentos de Cristo. É mister que se reine em nossas vontades. Devemos observar as leis e os mandamentos de Deus. É mister que reine em nossos corações. Devemos mortificar nossos afetos naturais e amar a Deus sobre todas as coisas. É mister que reine em nossos corpos e em nossos membros. Devemos transformá-los em instrumentos, ou para falarmos com São Paulo, em armas de justiça oferecidas a Deus, para aumento da santidade de nossas almas. Eis os pensamentos que, propostos à reflexão dos fiéis e atentamente ponderados, hão de facilmente levá-los à mais elevada perfeição. Epílogo. Anelo de que todos, também os afastados, reconheçam a Cristo por Rei. 29. Esperança de viver o reino de Cristo. Praza a Deus, veneráveis irmãos, que os homens afastados da Igreja procurem e aceitem para a salvação de suas almas o jugo suave de Cristo. Quanto a nós todos, por divina misericórdia, súditos e filhos seus, queira Deus que levemos este jugo, não de má vontade, mas com prazer, mas com amor, mas santamente. Assim, no decorrer de uma vida pautada pelas leis do reino do céu, recolheremos alegres grande cópia de frutos e mereceremos que Cristo, reconhecendo-nos por bons e fiéis servidores de seu reino terrestre, nos admita depois a participar com ele da eterna felicidade e da glória sem fim em seu reino celeste. 30. Bênção apostólica. Aceitai, veneráveis irmãos, ao decorrerem as festas natalícias do Senhor, este presságio e este augúrio, como prova de nosso paternal afeto, e, como penhor dos divinos favores, recebei a bênção apostólica, que com toda a alma vos concedemos a vós, veneráveis irmãos, ao vosso clero e à vossa grei. Dada em Roma, junto a São Pedro,
aos 11 de dezembro do ano santo de 1925, quarto ano do nosso pontificado. Papa Pio XI.